Atenção, hein? Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, candidato à reeleição, libera os aliados, dá aval aos aliados para apoiarem Ronaldo Caiado à presidência da República. Vejam vocês esta postura errática do Tarcísio de Freitas desde sempre. Ele sempre quis ser o candidato Xandão à presidência, o candidato do sistema. Quando o Bolsonaro chamou naquela reunião e disse não, vai ser Flávio, ele, ficou no banho-maria e distanciado. A mesma postura da Michelle, mesma postura do Nicolas, mesma postura do Cleitinho, só que é pior, porque Tarcísio de Freitas foi eleito governador sem nenhum voto próprio. Todos de Bolsonaro, foi eleito governador do estado mais importante do país. E ainda agora, ele segue distante da campanha do Flávio e flertando, vejam vocês, com a campanha do Ronaldo Caiado, que tem como vice o mentor do Tarcísio, o Bochecha Rosa, que é o Gilberto Kassab. Aliás, o Tarcísio confirmou presença na convenção que lançaria o nome do Ronaldo Caiado à presidência da República. Depois não foi. Como sempre, alguém deve ter pressionado e ele desistiu. Mas agora ele libera. Algumas matérias dizem que ele dá aval para que os seus aliados apoiem, Brasil afora, o nome de Caiado à presidência. Quer dizer, ele está trabalhando, como tantos outros, para inviabilizar até mesmo que Flávio concorra, esteja nas urnas. Olha o jogo pesado que está sendo jogado nos bastidores. Eles não querem apenas derrotar o Flávio nas urnas. Eles querem que o Flávio não participe das urnas. Precisam criar uma chapa de direita permitida com uma narrativa de que o povo abraçou a chapa a substituir o Flávio. Aliás, os banqueiros, que também se dão muito bem com o Xandão, se dão muito bem com o Tarcísio, se dão muito bem com o Caiado. Os banqueiros têm feito reuniões nesse sentido. Reuniões, inclusive, com emissários da Michelle Bolsonaro. Querem a Michelle Bolsonaro no lugar do Flávio. Se não dando certo, querem o Caiado. E eu venho insistindo aqui nesse negócio. Os banqueiros disseram nessa matéria publicada anteontem no SBT News que se o Flávio não desistir por bem, vai desistir por mal. Porque há vídeos a serem publicados contra o Flávio, em posse deles, publicados nos próximos 90 dias. Vejam o nível da patifaria que chegamos. O Tarcísio de Freitas é um dos maiores traidores da política recente. Não seria exagero dizer que ele talvez seja um traidor até maior do que o Calça Apertada. E olha que seria realmente uma coisa, ser mais traíra politicamente do que o João Dória é um fenômeno, né? É um fenômeno. Mas estamos vendo, só os cegos não estão vendo os movimentos do Tarcísio de Freitas. Ele quer qualquer um, menos o Flávio. Aliás, outra engenharia socioeleitoral que estão criando, e claro, a ferramenta master para criar essas engenharias socioeleitorais são os institutos de pesquisa. Os institutos de pesquisa são uma peça fundamental nessa artificialidade, nessas narrativas de tomada de assalto do poder no Brasil. Então vejam, agora, por exemplo, querem plantar a artificialidade que o brasileiro considera e teme, que o brasileiro teme muito mais a eleição e a vitória do Flávio do que a vitória do Lula. Você acredita que a maior parte dos brasileiros temem a vitória do Flávio mais do que a vitória do Lula? Mas aí os institutos de pesquisa entram em ação. Começam a fabricar os resultados de umas pesquisas dizendo, olha, 40 e tantos % dos brasileiros acham que seria pior se Flávio ganhasse. 30% acham que temem mais a vitória do Lula. Pronto, aí eles pegam isso, os jornais ficam replicando isso,
e etc, etc. Daqui a pouco tem uma realidade falsa. É assim. O Cássio Nunes Marques, presidente do TSE e também ministro do STF, tem razão. O escrutínio dessas escrotinhas, o escrutínio dessas pesquisas, desses institutos de pesquisa, tem que ser melhor, vamos dizer assim, fiscalizados. O que é o escrutínio? O modo como essas pesquisas fazem as pesquisas. Eles foram para cima da internet, tá de tudo aí, né? Estão fazendo blitz contra a internet. Agora, a pesquisa eleitoral, eu já falava isso no tempo de faculdade de Direito. Só que naquela época eu era inocente, eu achava que tinha que... que eu já considerava que esses institutos de pesquisa, as pesquisas como são feitas no Brasil, são ferramentas para manipular a vontade eleitoral do eleitor. Manipular a vontade eleitoral do eleitor. Mas naquela época eu defendi, olha, talvez fosse interessante apenas o TSE ser o responsável por fazer essas pesquisas. Umas 3 pesquisas ao longo de todo o ciclo eleitoral. Umas 3. Mas hoje, com a justiça que nós temos e com o TSE que temos, Deus nos livre. Ou seja, mas é preciso regulamentar melhor sim os institutos de pesquisa, porque virou uma balbúrdia brincando de democracia. Deixe aí seu like, inscreva-se, confira sua inscrição, comente, compartilhe. Vai aparecer o botão hypar. Clica aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. Gente, é preciso que você vá até a aba Seja Membro. Clica lá, torne-se membro do canal.